Bom, meu amigo telespectador, com um prazer muito grande, né, Wilson? Nós temos o prazer de estar dando uma iniciativa na questão hoje da cultura. E o nosso programa, para quem não sabe, é Fala Cultura, certo? E a questão, você fala assim, por que Fala Cultura? Porque hoje nós temos uma grande necessidade de ouvir o que acontece na cultura. Não é verdade? A cultura não acontece nada. Eu trouxe aqui um convidado que vai estar sempre conosco aqui, que é o Wilson. Para quem não conhece o Wilson vai estar se apresentando. E já que nós estamos inicializando agora, Wilson, fala um pouquinho da cultura, como que está a cultura do nosso país, né? Essa abertura de programação nossa, agora desse programa bonito, né? Que fala cultura. Nós queremos levar você, telespectador, um aval do que está acontecendo, como é, como será, e tem alguns personagens que nós vamos estar trazendo também para poder o quê? Unir com a gente as nossas forças. Porque tem gente que gosta de cultura, mas não sabe nem como. Não sabe o que significa a palavra cultura. Começa por aí. Então nós vamos aqui só dar uma pincelada hoje, como dizer, toda cultura sempre tem um artista. Certo. Vamos dar uma pincelada para você. O caso é sério. Nós estamos conversando aqui, falando sobre cultura, mas o assunto é sério. Wilson, com você nessa abertura da nossa programação. A cultura no Brasil aqui está fraca. Muitos estados aí não se vê cultura nenhuma. O Brasil é rico em cultura, só que não tem nada aparecendo. Nós temos na parte de cultura, é o que mais criamos talento. Só que a nossa cultura não valoriza o nosso talento. Podemos perceber que os talentos eles estão sempre aí aparecendo e às vezes não sendo dado uma ênfase, ele some, desaparece tanto na literatura como também no canto, né, na música, na arte. E para ele brigar, ele tem que sair fora do nosso país. Eu acho que isso não é uma coisa justa para o Brasil. Poxa, a nossa cultura está parada. Mais de 20 anos que eu não vejo nada sobre a cultura. Agora que veio o prefeito que lançou esse 24 horas de cultura. Mas essa cultura de 24 horas não favorece nada a nossa cultura, porque só tem vandalismo. Rapaz, eu não sou nada contra os pichadores quase aí, né? Entre aspas. Mas está acontecendo muito evento de grafite. E você vai no evento de grafite e você vê que não tem nada de grafite. Não tem nada. É meio complicado os eventos que se diz cultura nos dias de hoje. Mas eles não sabem o que significa a palavra cultura. Eles acham que cultura é eles montar um palquinho, um bairro, pôr o pessoal para cantar, eles acham que isso daí é cultura. E colocar uma placa assim, Secretaria da Cultura. Isso daí é propaganda. Isso daí é propaganda para mim, no meu ver, por conhecimento de cultura que eu tenho. Isso daí é propaganda política. E a cultura não é política. A cultura é o povo, é o Brasil, é a população. É a manifestação de uma criatividade. Precisa ter criatividade. Ou você cria coisa nova e você vai buscar lá ao fundo. Legal. Hoje as pessoas não sabem. Vamos criar cultura. Vamos fazer um projeto cultural. O que é projeto cultural? Eles não sabem. Eles acham que isso aí, o projeto cultural deles hoje em dia, o que é? Põe um alto-falante, monta um palco num bairro, chama 3, 4 cantores, eles cantam ali e enganam o povo. Mas eles não mostram quem é o livro de cultura, eles não sabem quem é um dos melhores escritores da cultura brasileira. Por que a cultura? A cultura cria o talento. Se não tiver cultura, não tem talento. E a cultura faz parte da nossa educação. Andam junto, né? Anda junto, ela caminha junto. Cultura e educação. Educação e cultura sempre foram de caminhar junto. E o povo hoje não sabe o que é isso. Na verdade, hoje a cultura se passa sobre aquelas que são meras de promoções. Vou promover um trabalho cultural. Vou promover. Mas você, que promoção? Você vai numa escola
estadual ou municipal, ou uma faculdade, não, vamos montar um projeto cultural aqui. Que cultura que eles estão entendendo? Se nem aula de cultura eles têm. Aliás, se fala muito da questão de faculdade e tal disso, tecnologia, faculdade de administração, e a faculdade para a cultura? Ontem mesmo eu estava assistindo um programa na televisão sobre a faculdade, disputa de faculdade para viajar. Isso me caiu na mente quando eu fiquei sabendo que eu tive o convite do senhor para mim chegar aqui e falar sobre cultura. Ontem eu fiquei assistindo esse programa. Eles fizeram tanta pergunta, mas não caiu uma pergunta cultural. Você vê como que é? Você vê onde está a nossa cultura. Uma rede, uma emissora de televisão, que é a Rede TV, que faz esses programas da disputa de faculdade, mas não vejo nada sobre a cultura. Fica 2 horas de programa só fazendo pergunta, mas não fala nada sobre cultura. E a cultura, na verdade, ela vem a ser um relacionamento, tanto dentro como fora de uma casa, dentro ou fora de um trabalho, dentro ou fora também das escolas em si, né? E está aí jogado, tá Deus dará. A cultura no Brasil está Deus dará. O nosso governo precisa apoiar a cultura de uma forma verdadeira, forma verdadeira, não apoiar entre aspas, como hoje o prefeito apoia a cultura entre aspas, mas para fazer propaganda política. Se a gente for mesmo debater sobre cultura, eles não sabem. Na verdade, o nosso país está jogado na questão política. É isso. E mesmo sendo na questão política, a cultura, ela tem um espaço na questão política. Tem um espaço na questão política. Que é a conscientização política. O ministro da cultura. Vamos lá, vamos chegar lá de cima, depois a gente vem descendo. O ministro da cultura. Nós tivemos um grande ministro da cultura, o seu Gilberto Gil. Foi o primeiro negro ministro da cultura. Mas você viu o que aconteceu? Olha, fala sério. Vamos falar. O cara falou assim, não está acontecendo nada que eu quero, não venho dinheiro para fazer isso, aquilo outro, sabe uma coisa, eu vou cantar. Foi. Eu estou errado? Nossa, está certo. O homem tem uma inteligência tremenda. Estava lá, mas só estava lá, como se diz, um boneco. Mas vou dizer assim, deu 10 pro Gilberto Gil. Eu não. Se ele estivesse lá ainda, eu ia falar dele. 1. Mas como ele saiu, ele merece 1000. É uma nota 1000. É brincadeira, né? Porque o homem não tinha apoio cultural. Não tinha apoio. O ministro do esporte. O ministro do esporte, né? O Orlando, né? É o Orlando Silva. Tive o prazer de conhecer, viu? Eu também tive o prazer. Olha isso. Ministro, vamos dar uma acelerada aí. Tá? Vamos mudar, porque o ministro tem que saber que o esporte também caminha com a cultura. Onde tem esporte, tem cultura. Tem história. Tem histórico para contar, para tudo. Mas está faltando. A gente não vê as coisas acontecerem. É isso que eu fico assim pensando, às vezes eu estou refletindo, que eu sou um produtor de eventos culturais. Mas o meu, o que é cultural? A cultura para mim não é só cantar. A cultura para mim faz parte do escritor, do médico, de um jogador de futebol, de uma criança na escola que precisa começar a ter aula cultural. Porque hoje você pergunta para uma criança: quem foi que enriqueceu o cinema brasileiro? Bom, ele não está no nosso meio. Ele não está no nosso meio. Mas ele fez uma história grandiosa. Fez. Quem sabe disso? Fala um nome para esse pessoal. Quem é esse?
Para mim falar. Não, só dá uma ênfase, assim, só um toquinho, porque nós não vamos tocar nesse assunto mais hoje. Certo. Porque nós temos aqui a questão, mas tem a questão do leite, inclusive até mesmo, certo, né? Mas existe uma coisa no Brasil que o governo, tanto federal como estadual como municipal, tem que enxergar que qualquer projeto cultural que fala sobre o negro, ele é barrado. Ele é barrado. Bom, se você quer saber por que ele é barrado, a próxima programação nós vamos entrar nisso aí. Nós vamos falar sobre a cultura, vamos causar um impacto nessa questão e a questão também do negro. Porque negro não é só você colocar uma coisa lá cheia de pessoas e colocar somente lá falando assim, olha, contra a violência, contra isso, aquilo outro. Não, não é só isso. Temos uma história que nós vamos cair isso na próxima programação para você. Wilson, não vai falar sobre isso hoje não. Deixa para depois. Ok, Wilson? Ok. Fechado. Fala a cultura com você. Próxima semana estamos aí. Ok? Um abraço.